O governo tem pressionado pelo União Brasil, partido substituir ministra do Turismo, Daniela Carneiro, não é? A União Brasil reivindica mudança na pasta em troca de dar apoio ao governo no Congresso. Inclusive, o presidente Lula avisou que somente tomará uma decisão ao retornar de viagem que fará à Europa. Acontece no próximo dia 21, ele inclusive vai se encontrar com o Papa Francisco, presidente da França, Emmanuel Macron. Bom, em meio a toda essa expectativa de mudança, nós vamos nos concentrar num tema aqui, quase sempre esquecido, que é a questão da participação, da importância, né, da participação do Ministério do Turismo na preservação ambiental, né? Sob este ponto de vista, preservação de ecossistemas. Vou conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Vamos lá, professor. Bom, tá aí a substituição. Tem toda uma questão política em torno dos partidos que compõem a base de governo. É sempre isso, início de governo. Falam muito dessa substituição. Mas a questão aqui é o projeto, quer dizer, seja ela ou outro ministro à frente dessa pasta. Qual é a importância do Ministério do Turismo para a área ambiental? Bom, Roxane, tudo isso nos remete à Constituição de 88, porque o desenho dessa Constituição é notoriamente parlamentarista. Mas a consulta à população sobre qual sistema de governo a população preferia foi feita após a Constituição. E esse sistema é presidencialismo. Então nós caímos no presidencialismo de coalizão, ou seja, a necessidade que o governo tem de buscar apoio no Congresso. Quando o governo tem sorte, ele é eleito junto com uma bancada majoritária, ou seja, dos partidos que já apoiavam, né, a candidatura por ocasião da eleição, eles já se constituem na maioria, isso fica mais fácil. Não é o caso atual, porque nós temos aí uma situação paradoxal, onde nós temos um governo de centro-esquerda e um Congresso de centro-direita, e dentro dele uma direita mais aguerrida, né? Então ele precisa fazer esse tipo de composição e é natural que ocorra a distribuição de ministérios para os possíveis partidos que venham a apoiar o governo. É o caso aqui do Ministério do Turismo, onde o União Brasil vem buscando algum protagonismo, ele vem buscando aí substituir a Daniela Carneiro. Bom, tudo isso, né, vai permeando o noticiário ao longo da semana, mas se esquece da importância do Ministério do Turismo, em primeiro lugar, porque nós temos um fluxo turístico interno, ou mesmo atraindo turistas do exterior, muito baixo, né? Não está de acordo, não está afinado com o potencial que o Brasil tem de desenvolver essa área, porque nós temos no turismo uma possibilidade rápida de geração de empregos, né, de geração de renda, e nas mais diversas regiões. E aí entra a questão ambiental, porque fica muito mais fácil preservar aquilo que se conhece. E nós temos parques nacionais que são muito bem organizados, muito bem explorados, né? Então, se nós citarmos, por exemplo, a região das cataratas do Iguaçu, há um turismo constante lá, mas há diversas outras áreas que são desconhecidas do grande público, ou seja, o público não tem acesso à informação, não tem acesso a uma estrutura sobre como ir, como ficar, ou mesmo essa estrutura, né, de apoio, ela inexiste. Então, seria de fundamental importância que o Ministério do Turismo ele desenvolvesse ações junto com o Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática para que determinadas áreas elas tivessem uma infraestrutura adequada de recebimento de turistas, de acolhimento, para que as pessoas tomassem contato com o que de belo a gente tem no amplo cenário nacional. Muitas vezes regiões, né, onde se comenta, olha, está acontecendo desmatamento, está acontecendo tal problema, e são regiões que o público em geral ouve falar, mas não tem ideia do patrimônio que tem, né, do patrimônio natural que se tem nessas regiões. Então, eu fico muito, muito triste ao verificar que há uma discussão política muito grande, né, de quem vai ocupar a pasta
do Ministério do Turismo, mas nenhum projeto é discutido. Olha, nós queremos substituir ou manter a ministra porque tal projeto é mais favorável ou menos favorável ao desenvolvimento do turismo nacional, ao desenvolvimento do turismo sustentável, porque retorna àquela questão que eu disse, né? Fica muito mais fácil preservar aquilo que se conhece. E também, quando nós temos o desenvolvimento de turismo em determinadas áreas, o próprio turismo, essa própria atividade, ela acaba servindo como um bloqueio a atividades legais. Ou seja, ninguém vai ficar desmatando uma área que está sendo percorrida por turistas, porque as denúncias vão aparecer rapidamente. Ninguém vai cometer um ilícito ali ambiental, um garimpo ilegal, por exemplo, quando se tem uma atividade turística sendo desenvolvida numa região. Então, essa própria atividade turística, ela serve como uma espécie de vigilância, né, e gera um impedimento à concepção de atividades ilegais. Mas, infelizmente, isso não entra na pauta de discussão política aí sobre quem vai ocupar a pasta, né? Não é o que determina, essa é a grande, e quando deveria estar na questão central. Inclusive, professora ONU reconhece que o turismo é, exatamente como o professor está descrevendo aqui, tem relevância para diversos setores, educação, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, saúde, né, incentivo a emprego, empreendedorismo, enfim. Está aí, né, o evidente potencial que o Brasil tem nesta área e como deveria focar e investir nisso. Agora, o professor, pode citar alguns exemplos, né, para a gente entender mesmo na prática, que mostrem como então o Ministério do Turismo ele pode ajudar a desenvolver uma questão, uma visão mais sustentável, preservacionista? Por exemplo, eu citei na primeira questão o Parque Nacional do Iguaçu, é um exemplo que pode ser seguido. Obviamente tem o que ser aprimorado, eventualmente tem suas falhas, mas é uma área amplamente divulgada pelas operadoras turísticas e há toda uma estrutura de recepção e de acolhimento, inclusive com segurança, evitando que as pessoas se exponham a riscos, né, ao visitar lá as cataratas do Iguaçu. Nós temos aqui no nosso vizinho, a Argentina, e até um exemplo muito bom, porque a Argentina é um país que sofre vários problemas econômicos, são notórios, né? Não seria muito fácil comparar com parques americanos, porque é uma outra realidade. A Argentina, ela tem uma infraestrutura de parques nacionais, aonde se tem, né, a possibilidade de fazer a visitação com guias autorizados, que são parques belíssimos, né, na região da Patagônia, na região do Ushuaia, né, no extremo sul, há vários parques e há um turismo organizado que gera renda, gera empregos e também ele gera uma visão preservacionista, porque mostra, no caso, por exemplo, de um desses parques, né, que é o Parque Nacional Los Glaciares, onde tem várias geleiras que vem recuando, né, devido às mudanças climáticas, as pessoas elas podem constatar em loco o que é uma geleira sendo afetada pelo aquecimento. Uma geleira que vem, né, não só uma, são várias geleiras que vêm sendo afetadas pelo aquecimento, pelas mudanças climáticas. Então, não é só uma visita assim estática no sentido de apreciar a paisagem, mas também de assimilar conhecimentos, mostrando como tem sido a influência, por exemplo, de questões climáticas na dinâmica daquele ecossistema, na dinâmica daquele ambiente. E é muito interessante essa visão argentina a respeito dos parques nacionais, porque, é claro, eles sofrem uma série de problemas econômicos, eles têm dificuldades, mas esses parques vêm se mantendo e esse fluxo de turista permite não só desenvolver uma visão preservacionista, mas também impedir que eventualmente atividades ilegais elas sejam empreendidas ali, porque o próprio turismo acaba afastando as pessoas que gostariam, por exemplo, de cortar madeira ou fazer qualquer outra atividade ilegal que comprometesse o ecossistema. Infelizmente, essa visão nós ainda precisamos desenvolver muito aqui no país, e nós acabamos perdendo um potencial muito grande, ou deixando de utilizar um potencial muito grande, não só que auxiliaria nessa visão preservacionista, auxiliaria nas causas ambientais, mas também geraria emprego, geraria renda, né, para as regiões que teriam esses projetos desenvolvidos.
Muito bem, vamos ver, né? Que rumo toma aí o Ministério do Turismo. O professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, lembrando que tem o canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio, onde você também pode consultar, acessar, compartilhar nossas conversas semanais e também no nosso site, no nosso portal jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.